Eu odiava ler. Tirando os livros didáticos que a escola exigia, eu não li nenhum livro antes dos meus 25 anos. O principal motivo era que eu não entendia os benefícios de ler e ninguém conseguia me explicar. Finalmente, quando entendi, não consegui mais parar. Eu lia 0 livros por mês e hoje, às vezes, chego a ler 2 livros inteiros em uma semana. Até o momento, li cerca de 350 livros nos últimos 7 anos. Aqui estão 3 benefícios que descobri. Primeiro benefício. Ler é como fazer exercícios. Melhora todas as áreas da sua vida. E tudo o que você precisa é de 2 minutos por dia. Muitas pessoas pensam que, para fazer mudanças significativas na vida, é preciso tomar grandes decisões ou ações. Mas isso não é verdade. Se você ficar esperando o momento certo para tomar essa grande decisão, ele pode não chegar nunca. Por exemplo, quando eu estava estudando na universidade, eu sempre dizia: não posso me exercitar agora porque tenho muitas aulas e um emprego em tempo integral. Mas sabe de uma coisa? Quando me formar, vou fazer exercícios. Vou frequentar a academia regularmente, comer de forma saudável e ler livros. Adivinha o que aconteceu? Tive ainda menos tempo depois que me formei. E o que eu fiz? Claro, encontrei outra desculpa. Se algo é importante para você agora, mas você está esperando o momento certo ou que um conjunto de requisitos se alinhem para poder começar, pode ser que você não comece nunca. O paradoxo aqui é que, mesmo que cheguem os momentos e as condições certas para tomar essas grandes atitudes, você ainda precisará começar pequeno de qualquer maneira. Se você leu Hábitos Atômicos, já sabe que para construir um hábito de longo prazo, você começa a colocá-lo em prática apenas 2 minutos por dia, não 2 horas por dia. Seja qual for o hábito que você deseja construir, você tem que diminuí-lo à sua forma mais reduzida e começar a partir daí. Isso se aplica a tudo na vida, não apenas à leitura. Você entra em forma fazendo 10 flexões todos os dias. Você começa a mudar a sua dieta, escolhendo beber água mineral em vez de refrigerante. Para aprender a meditar regularmente, você começa com uma respiração consciente por dia. Então, encontre pequenos intervalos no seu dia em que você possa incorporar a leitura em sua vida. Encontre uma rotina que você repita com frequência e use-a como gatilho. Por exemplo, eu estava no transporte público quase todos os dias. Então, esse era meu gatilho. Eu disse a mim mesmo: toda vez que eu estiver no transporte público, vou ouvir um audiolivro por apenas 2 minutos. E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo agora estão pensando que ler por 2 minutos é insignificante. E você está certo, é insignificante. Não é como se você fosse ser inteligente só porque escolheu ler em vez de rolar a tela em alguma rede social por alguns minutinhos. É tão pequeno. Mas, por outro lado, o sucesso não vem de ações grandes e transformadoras, mas de fazer repetidamente pequenas escolhas diárias, aparentemente insignificantes. Essas escolhas se acumulam e levam a resultados significativos. Então, temos outro grande paradoxo aqui. Por um lado, pequenas escolhas não importam muito, mas, por outro lado, pequenas escolhas repetidas diariamente são as únicas coisas que importam. Aqui está um fato interessante sobre essas pequenas decisões e escolhas diárias. Elas são fáceis de fazer, e quando algo é fácil de fazer, também é fácil de não fazer. Ao esperar por alguém, é fácil pegar seu livro em vez de seu telefone. Como é fácil de fazer, provavelmente você não fará. Mas, por um momento, vamos supor que você faça a coisa certa. Sempre que estiver no transporte público, você pega seu telefone e ouve um audiolivro em vez de música, ou lê seu livro físico. O que aconteceria se você fizesse isso por 100 segundos por dia e continuasse aumentando em apenas 1%? Eu fiz o cálculo e aqui está o resultado. Você leria 20 livros inteiros em um ano. Imagine fazer isso por 5 anos seguidos. São 100 livros. Ler 100 livros sobre negócios é como passar um tempo com as 100 mentes empresariais mais inteligentes do planeta e aprender tudo o que eles sabem sobre o mundo dos negócios. Imagine quanto dinheiro a mais você ganharia em comparação com seus amigos. Imagine quantas oportunidades de emprego ou negócios você teria. Quão em forma você estaria, tanto física quanto mentalmente.
Novamente, é fácil ignorar essas pequenas escolhas diárias, mas sua vida daqui a um ano será o resultado composto dessas pequenas escolhas que faz todos os dias agora. O sucesso é construído por meio de escolhas diárias aparentemente chatas e pequenas, não por meio de ações massivas. Ok, para recapitular. Esperar o momento certo é perder tempo. Não espere sua formatura, aquela promoção ou seus filhos crescerem para que você possa finalmente começar a ler ou fazer as coisas que são importantes para você. Preste atenção às suas escolhas diárias e encontre pequenos intervalos de 2 minutos no seu dia para ler e veja como todas as áreas da sua vida vão melhorar. O segundo benefício é que os livros são a solução para os seus problemas. O que quero dizer é, você quer criar seu próprio negócio? Você quer conseguir conversar sobre qualquer coisa? Você quer ser mais confiante? Você quer parar de ter pensamentos negativos? Adivinha só, existe um livro para cada um desses problemas. Parece tão simples, mas ninguém nunca me explicou os benefícios dos livros dessa forma. Quando criança, eu sempre ouvia as pessoas falando sobre a importância da leitura. Meus professores e meu pai me diziam que ler era importante, mas nada me convencia a começar a ler. Só comecei a demonstrar interesse quando os livros foram apresentados como uma solução para os problemas que eu tinha. A primeira vez que percebi isso foi quando estava fazendo um estágio em uma pequena empresa. O dono era um homem de 40 anos com habilidades interpessoais incríveis. Todos ao redor o amavam e respeitavam. Às vezes ele me convidava para o seu escritório e nós apenas tomávamos chá e conversávamos. Ele sempre me fazia sentir especial e valorizado. Então, um dia eu perguntei a ele como ele havia se tornado tão bom com as pessoas. Ele sorriu, pegou um livro da estante e me entregou. O título do livro era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Foi nesse momento que percebi que os livros não são apenas aquelas coisas irritantes que você tem que ler para a escola. Eu também poderia usá-los para melhorar minhas habilidades interpessoais e deixar de ser tímido e inseguro. Então, o livro de Dale Carnegie se tornou um dos primeiros livros que li e daquele momento em diante fiquei viciado. Eu não conseguia acreditar que era possível aprender tantas informações úteis e práticas em um livro. Depois dessa experiência, continuei escolhendo livros para ler cada vez que tinha um problema que precisava resolver. Até hoje, sempre que tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é buscar um livro sobre o problema. Terceiro benefício: livros são mentores. Quando eu quis aprender a ganhar mais dinheiro, olhei em volta e não vi ninguém que pudesse me ensinar. Sabe quando dizem que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo? Bem, pensei, preciso encontrar amigos que sejam bons em ganhar dinheiro. No começo fiquei decepcionado porque não tinha esse tipo de amigos. Mas quando eu comecei a ler, percebi que não preciso, digamos, de amigos ricos para aprender a ganhar dinheiro. Os autores dos livros que eu estava lendo poderiam ser meus amigos ricos. Por exemplo, você não pode pedir a Robert Kiyosaki para ir dar uma volta com você no parque e conversar sobre dinheiro. Mas adivinha só, ele tem um livro intitulado Desenvolva Sua Inteligência Financeira. A versão em áudio tem 8 horas e 32 minutos. Você pode caminhar no parque por apenas alguns dias e concluir a leitura. Quando você lê livros poderosos, eles começam a mudar as suas crenças, pensamentos e comportamentos. Você se torna a média dos livros que está lendo. Depois de um tempo, você percebe que está pensando e agindo de forma diferente. Isso acontece subconscientemente. É quase impossível ler muito sobre a mentalidade dos milionários e então agir como uma pessoa pobre na vida real. O sucesso é contagioso, assim como o fracasso ou as doenças. Quanto mais tempo você passa com pessoas bem-sucedidas por meio de seus livros, você não consegue evitar e começa a se comportar como elas. Você fica infectado, mas de um jeito positivo. Por exemplo, antes de começar a ler, eu ia de loja em loja só para economizar um pouco de dinheiro nas compras. Eu tentava fazer tudo sozinho porque achava que pagar outra pessoa era um desperdício de dinheiro. Eu dizia a mim mesmo, por que pagar outra pessoa se eu posso fazer sozinho? Só que aí eu acabava levando uma eternidade para concluir uma tarefa minúscula.
Alguém poderia ter me cobrado R$ 10 e levado 20 minutos para fazer a mesma coisa e com qualidade muito maior, mas eu sempre me esforçava para fazer sozinho. Então, eu li Segredos da Mente Milionária. Esse livro me ensinou que se você gasta 2 horas para fazer um trabalho que te custaria R$ 10, você está basicamente dizendo que o valor da sua hora é de R$ 5. Você provavelmente ganharia pelo menos o dobro disso em 1 hora se fizesse um bico como entregador de pizza. Pessoas bem-sucedidas nunca gastariam 1 hora do seu tempo apenas para economizar R$ 10. Em vez disso, elas pensariam em como fazer essa hora render 5 mil ou até 50 mil reais. Isso me ajudou a focar em coisas grandes. Mesmo não tendo muito dinheiro, comecei a contratar pessoas no Fiverr e pagar 5 ou R$ 10 para que concluíssem pequenas tarefas por mim. Ok, sinto que eu estou saindo um pouquinho do assunto. O que estou tentando dizer é: livros são seus mentores. Você não precisa de amigos ou pais bem-sucedidos para lhe ensinar. Você não precisa que seu mentor esteja ao seu lado. Você nem precisa que seu mentor esteja vivo. Muitos grandes mentores não estão mais conosco, mas deixaram livros incríveis para trás. Ok, para recapitular os 3 benefícios que abordamos neste vídeo. 1. Ler é um hábito fundamental que impacta positivamente todas as áreas da sua vida. Encontre pequenos intervalos no seu dia para ler regularmente. 2. Livros são maneiras de resolver seus problemas. 3. Livros são seus mentores. Por fim, gostaria de responder 4 perguntas que sempre me fazem sobre livros. Pergunta número 1. Estou interessado em começar a ler, por qual livro devo começar? Escolha um livro relacionado ao maior problema que você está tentando resolver no momento. Pergunta número 2. Qual é a melhor maneira de ler um livro? Isso varia de pessoa para pessoa, mas é assim que eu faço. Eu não leio. Eu uso a plataforma Audible e ouço a versão em áudio primeiro. Se o livro não me fisgar em 45 minutos, eu paro. Só porque comecei um livro não significa que devo terminá-lo. Alguns livros são perda de tempo. Se um livro for realmente bom, eu ouço pela segunda vez. No entanto, na segunda vez eu também vou acompanhando a leitura na página enquanto ouço. Isso envolve ouvidos e olhos e aumenta a compreensão. Pergunta número 3. Eu gostaria de tentar ouvir audiolivros, mas perco o foco rápido e não consigo me concentrar. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar. 1. Não se estresse tentando entender ou captar cada detalhe do que ouve. Você não está na escola e este não é um livro didático. Relaxe. Entender 30% de um audiolivro é melhor do que 0%, que é o que você absorve dos livros físicos, já que você nunca tem tempo para sentar e ler. Por outro lado, os audiolivros podem ser acessados no seu telefone. Isso significa que você vai ter muitas oportunidades durante o dia para ler. E 2. Mude sua perspectiva sobre o que é ler um livro. Imagine que você está caminhando no parque ouvindo um amigo muito inteligente falar com você. 3. Escolha um livro que esteja no formato de história ou, pelo menos, que não seja muito complexo para entender. A maioria dos livros de autoajuda são bem fáceis de entender de qualquer maneira. 4. Aumente ou diminua a velocidade da narração de acordo com suas necessidades. 5. Certifique-se de que o livro que você escolheu está relacionado ao maior problema que você quer resolver agora. Pergunta número 4. Qual é o livro de desenvolvimento pessoal que todo mundo no planeta precisa ler? Na minha opinião, é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Aqui está o porquê. Nossa mente é a ferramenta mais poderosa que existe. Quando uma ferramenta é poderosa, você deve ser muito cuidadoso com ela e usar muito do seu tempo aprendendo a usá-la corretamente. Mas todos nós saímos da escola sem aprender como a mente funciona, como controlá-la e como desligá-la. Neste momento, a humanidade está em uma encruzilhada. Ou aprendemos a controlar nossas mentes e pensamentos, ou nos perderemos em nossos pensamentos e destruiremos a nós mesmos. A evolução humana ainda não terminou. Somos um trabalho inacabado. Não somos um produto finalizado e graças a Deus que não estamos finalizados. Imagina só se esse fosse o nosso estado final. Começamos como simples animais, então conquistamos o planeta graças à nossa capacidade de pensar. O pensamento é uma ferramenta que nos ajudou, mas agora a mesma ferramenta está nos destruindo. Estamos perdidos em nossos pensamentos, perdidos em nossas mentes. Precisamos elevar o pensamento e aprender a controlá-lo.
Eu sei, deve parecer que estou falando de alguma bobagem espiritual, mas não é. Dê uma olhada em O Poder do Agora e você verá o quão sério é o problema. Você verá que cada problema em sua vida pode ser rastreado até aquela voz da sua cabeça que nunca se cala. Você perceberá que tem um colega de quarto maluco morando no segundo andar da sua casa. Na sua cabeça, eu quero dizer. No início do vídeo mencionei o livro Hábitos Atômicos e o Poder dos 2 Minutos. Esse livro tem muito mais dicas e técnicas além dessa. Se você está tendo dificuldades para construir novos hábitos, então dê uma olhada no resumo que eu fiz desse livro. Você provavelmente o vê na sua tela agora. Obrigado por assistir.